Olá, seja bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Estamos no dia 210. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos juntos ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler o livro de Juízes, no capítulo 12, iremos até Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, vamos até o profeta Jeremias, no capítulo 25, e finalizando a leitura de hoje, vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Aqui, em Juízes, no capítulo 12, nós vamos ler sobre o conflito de Jefté contra Efraim. Nós também vamos ver os juízes e Bissã, Elon e Abidom, que depois de tudo eles, depois que passou o período de Jefté, entraram para ser também juízes. Vamos a essa leitura? Diz assim, Juízes capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Respondeu Jefté: Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não me ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? E se respondesse que não, diziam: Então, Shibolete. E se respondesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimititas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibissã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento aos homens que fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibissã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibissã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijolon, na cidade de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhas e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Vamos agora aos nossos olhos e a nossa leitura ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Aqui nós vamos encontrar Timóteo acompanhando Paulo e Silas, também a visão de Paulo em Troade, a conversão de Lídia em Filipo. Nós também vamos encontrar Paulo e Silas na prisão, que é uma passagem bastante conhecida. Tudo isso em Atos no capítulo 16. Vamos mergulhar nessa leitura? Diz assim, Atos capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidos. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicou: Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para
Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los. Com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu dos pés os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu a luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os outros seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram a ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora pode sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem nos libertar no secreto? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Vamos agora à nossa leitura lá para o profeta Jeremias, o profeta que é designado e conhecido por muitos como o profeta chorão. O profeta Jeremias, no capítulo 25, aqui ele vai dizer a respeito dos 70 anos de cativeiro, ele vai falar também do cálice da ira de Deus. Vamos a essa leitura, tanto dos 70 anos de cativeiro, quanto o cálice da ira de Deus. A palavra de Deus a Jeremias diz assim, Jeremias capítulo 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, e foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim,
desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha me enviado a vocês e os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhe deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar cultos e adorá-los. Não provoquem a minha ira com idólatras, com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra e seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e farei um objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Darei um fim a vozes de júbilo e de alegria, a vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completar os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e lhe retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam todas as nações a quem eu envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos, por causa da espada que enviarei contra eles. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e a cidade de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros, seus líderes e todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou de Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além do mar, Dedã, Temá, Bus e todos que rapam a cabeça, e os reis da Arábia, e todos os reis estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sessaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, embriagam-se, vomitem e caiam, e não mais levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão beber. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo, o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita com os que pisam em uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra. Pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade, e ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos ou sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no chão, chefe dos rebanhos, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos.
Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouve-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastadas por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua fúria. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje. A nossa leitura do dia de hoje está baseada, a última leitura está baseada no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, onde nós faremos a leitura de Marcos 11, que fala da entrada triunfal de Jesus, também fala sobre a figueira seca e também a autoridade de Jesus Cristo, o Nazareno, é questionada. Vamos a essa leitura? Mateus capítulo 11. Onde se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarraram, alguns que estavam ali perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles deixaram ir. Trouxeram-lhe o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam adiante deles e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração por todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte: Levanta-se e se atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, e se estiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai Celestial que está no céu não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes do sacerdote, os mestres da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu farei uma pergunta, responda-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam um pouco, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Essa é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.